estamos de volta aqui pela TV Sete Lagoas com o nosso programa Santiago Entrevista. Cumprimento você também que está conosco pela TV Com BR, canal 28 da Sky e também da Oi TV 365 da Vivo. Esse programa também vai para a TV Com BR toda sexta-feira às 8 horas da noite. É um prazer muito grande falar para você de todo o Brasil que acompanha a gente aqui pela TV Sete Lagoas. Aqui estamos no canal 8 da Claro TV a Cabo e cumprimento você também que nos assiste pelo nosso canal do YouTube. Sempre muito bom falar para todos vocês. Recebo hoje aqui meu grande amigo Marcelo Copercelta, está de volta, tem mais de um ano que ele não vinha aqui. Ele também como pré-candidato nas próximas eleições. Vamos falar sobre essas eleições de 2022 que vem com força total. Lembrando sempre, né, que o nosso programa tem o apoio da 5bits, www.5bits.com.br. Para você fazer o seu site, e-commerce e rede social, www.5bits.com.br. E não esqueça que você também pode nos acompanhar pelo nosso site, www.tvsetelagoas.com.br. Eleições 2022, vindo aí muito próximo, né? Todo mundo por enquanto como pré-candidato, mas a gente vai apurando as coisas e vai tentando entender esse movimento tão positivo, né? Até a gente chegar no momento da votação. Marcelo Copercelta foi vereador, né, por um bom tempo aqui em Sete Lagoas e agora como pré-candidato a deputado estadual. Vamos falar sobre isso aqui. Marcelo, que bom estar de volta aqui com você. Santiago, prazer Marcelo, é meu. pastor Marcelo? Né? Marcelo Copercelta, aqui nós estamos como uma entrevista, bater um papo sobre política, né? Realmente eu sou pastor da Igreja Evangélica Betel, Ministério Recomeçar, muito feliz, mas eu gosto sempre de separar as coisas. Aqui a gente está como um futuro, se Deus permitir, representante de Sete Lagoas e região, e é um prazer estar aqui, bater um papo, falarmos um pouquinho de política. Foram 3 mandatos como vereador consecutivo, e eu entendi que eu já tinha dado a minha contribuição como vereador, e agora a gente está aí pleiteando uma pré-candidatura para deputado estadual. Marcelo, na última eleição você não veio. Qual foi o motivo? Na verdade, a pedido da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, porque eu fiquei 3 mandatos, se deve lembrar muito bem, como líder, foi dois mandatos de prefeito, eu fui líder dos prefeitos, e um mandato como oposição. E isso traz uma série de desgaste. Então você é amado, você é odiado, e nós como vereador, a gente consegue absorver pancadas, críticas, isso é normal, a gente está aí para isso. Mas quando afeta a família, isso é muito ruim. Então estava começando a afetar a família minha, envolvendo coisas particulares, misturando uma série de coisas, e eu tomei uma decisão de não ser candidato junto com a minha família. Peguei a minha chefe de gabinete na época, a Silvia Regina, apoiei, ela ganhou a eleição, e eu precisava também me preparar, porque foram 12 anos atendendo a população e realmente o vereador ativo e sempre presente. Eu não sou aquele vereador que às vezes manda assessor, eu vou em loco em todos os meus 12 anos de mandato e eu precisava formar. Tinha 10 anos que eu estava no curso de Direito tentando formar e nunca conseguia, porque quando vinha campanha a gente acabava segurando, parando a faculdade, trancando a faculdade para tá empenhando em política, e agora, graças a Deus, eu formei e montei o escritório previdenciário, a Prev7, ali na Teófilo Otoni, 1178, ao lado do INSS, e agora sim eu me sinto mais tranquilo, mais preparado, para que a gente possa, aí, quem sabe, pleitear aí uma cadeira na Assembleia Legislativa. Até uma coisa que eu tenho ouvido falar, eu não gosto muito disso, né? Mas assim, esperava-se muito uma renovação na Câmara, e aí o pessoal fala que a equipe da Câmara anterior era mais pujante do que essa, né? O que você acha, né? Ou será que foi esse momento de pandemia? Cada um tem um estilo de trabalho, né? Agora, muita gente teve que trabalhar home office, né? Durante a política, na nossa época, antes da pandemia, era um tipo de legislatura. Agora é outra maneira de fazer política, né? Agora está tendo várias audiências públicas dos vereadores, as coisas estão acontecendo, mas realmente, coincidência ou não, depois da eleição veio a pandemia. Então foram 2 anos aí realmente
trabalhando no home office, trabalhando em casa. Então, realmente, era mais difícil ver o trabalho dos legisladores. Mas eu tenho certeza que estavam trabalhando, porque não é fácil, gente. Eu parabenizo todos os vereadores que lá estão, porque pleitear uma cadeira, colocar o nome à disposição e ser vereador de uma cidade do tamanho que é Sete Lagoas, não é fácil. E eu fiquei 12 anos lá e entendi que já tinha dado a minha contribuição, porque eu costumo dizer que um cargo político não pode se tornar uma profissão. Você está, você não é. E ali no momento que, eu acredito que 3 eleições, no máximo 4 mandatos aí, eu acho que é o suficiente e abrir porta para outras pessoas, com outras ideias, com outras inovações e, claro, né, oportunidades. Eu vejo que tem 2 vereadores, né, que participaram, que um é você e o outro é o Caramelo, que fala que não voltaria a ser candidato a vereador e talvez em outro cargo, né? Agora tem alguns que parece que ainda querem voltar, né? Do grupo daqueles que saem, até porque a lei, ela assim, eu acho que ela até, no momento, ela parece que é meio injusta, né? Porque vocês vê que tem algumas pessoas que foram bem votados e não foram para a Câmara, né? Outros com a votação menor foram. Nós temos o exemplo do Milton Martins, que faz parte do nosso grupo, mandar um abraço para ele, 6º mais votado, 1.700 votos, e está fora da Câmara, né? Então, na verdade, isso é questão de legenda, partido, escolha, montar partido, grupo político, então isso faz toda a diferença. Eu entendo que essa questão de voltar, eu não tenho intenção nenhuma e não tenho sobre essa questão de voltar para a Câmara, porque eu acredito que eu vim por uma causa. Eu tenho muito de bandeira, sabe, Santiago? A minha causa era a Copercelta, todos os projetos que tinham que fazer para a Copercelta, todos os trabalhos que tinha que fazer, nós fizemos, não só para a Copercelta, mas para toda a sociedade. Hoje nós temos algo que foi realizado, que foi a minha realização final, que foi no meu último ano de mandato, que foi a unificação da bilhetagem eletrônica. Hoje nós temos a unificação da bilhetagem, um único cartão Natura e no Alternativo, uma câmara de compensação, um quadro de horário, acabou aquela correria toda. Então isso fechou a minha legislatura como vereador. E eu acredito que a gente pode contribuir mais em outra esfera, como nós estamos indo agora como pré-candidato a deputado estadual, enfim, outras coisas, para a gente colaborar. A política, a gente precisa entender que a gente não tem que entrar na política para ser servido, nós temos que entrar na política para servir. E quando você se coloca para servir algo, gasta tempo, você abre mão das coisas suas. Então, seja, minha esposa, na época que eu não vim candidato, estava grávida, uma gravidez de risco. Hoje nós temos a Maju aí com 1 ano e 2 meses, linda. Eu tive a oportunidade de curtir isso, com a qual dos meus outros filhos eu não curtia dessa maneira. Então, assim, a gente realmente sacrifica a família, sacrifica uma série de coisas. E eu precisava também, meu pai com 82 anos, cuidar com ele junto da igreja. Graças a Deus hoje a igreja está andando muito bem, a gente está pastoreando junto com ele como auxiliar. Enfim, as coisas agora a gente está tranquilo. Montamos um grupo de ex-vereadores, surgiu um grupo bacana de 11 ex-vereadores e começamos a reunir de 15 dias, trocando ideia, mais um ano e meio nós reunindo. E aí dentro dessa união, dentro desse propósito, nós conseguimos aí apurar uma pesquisa, foi feita uma pesquisa entre o grupo e nós decidimos entre nós o nome de consenso, foi o nosso nome que nós colocamos à disposição. E claro, eu tenho um elo de ligação muito grande com o prefeito do Rio de Castro, somos amigos particulares, conversei com ele, posicionei com ele o projeto dos ex-vereadores, ele falou assim, vocês precisam trabalhar isso, precisando de nomes bons, o seu nome é um nome bom, vamos trabalhar para que possa ser viabilizado isso. Então as coisas começaram a acontecer. E graças a Deus as coisas estão acontecendo de uma maneira muito natural, muito leve, e nós estamos nesse propósito aí. O homem faz plano, mas a resposta vem de Deus. O que a gente precisa é não ficar omisso, precisamos nos posicionar. A unanimidade, Santiago, nós não vamos conseguir, porque nem Jesus conseguiu ser unânime, senão ele não teria morrido na cruz no propósito dele. Mas a unidade por Sete Lagoas e região, nós precisamos ter. Ô Marcelo, dentro desse processo, lógico que a gente tem que entender muito a questão de grupo, né? E tem uma coisa que eu ouvi, eu queria que você explicasse isso, porque algumas pessoas têm comentado que você é uma pessoa que basicamente colocou a sua candidatura meio que forçada, né? Mas assim, eu quero
esclarecer aqui, porque todo mundo tem direito de ser candidato. Primeira Sim. coisa, nesse sentido, eu democracia, acho que é bom, né? Democracia, né? Mas é que tem um grupo, né? Um grupo que é do prefeito, que tem os vereadores, mas tem o outro grupo que é os ex-vereadores. Então parece que tem uma confusão nesse sentido aí, porque a gente sabe da sua grande amizade com o prefeito Duílio, né? Você até explicou aqui. Agora, tem um grupo dos vereadores e que eu lembro que o Duílio falou comigo aqui que, na verdade, ele gostaria que fosse, por exemplo, um formato, né, de que tivesse pelo menos 2 candidatos só dentro do grupo, né? E a gente vê que tem mais candidatos. Então, como que a gente entende essa candidatura sua? Como é que ela entra dentro desse grupo, uma vez que você era do grupo que é dos ex-vereadores, não do grupo dos atuais vereadores que fazem parte do grupo do prefeito? Sim. Na verdade, eu não tinha intuito nenhum de ser pré-candidato a vereador. Nós montamos um grupo de ex-vereadores que perderam a eleição. Eu não perdi a eleição, eu não disputei a eleição. Pelo contrário, graças a Deus nós ganhamos, porque a nossa Silvia, né, foi a nossa candidata, que estava dentro do meu gabinete, ganhou a eleição, montou um partido para a gente ganhar a eleição, mas eu tomei uma decisão minha particular. E aí, de repente, começamos a reunir e dentro desse grupo surgiu vários nomes. E eu não tinha nem colocado meu nome. E dentro de uma pesquisa, o nosso nome sobressaiu. Dentro dessa pesquisa sobressaiu o meu nome e o nome do ex-vereador Caramelo. E dentro disso nós sentamos democraticamente, olhamos as viabilidades, as condições para viabilizar uma campanha, porque eu entendo que campanha, eu sempre aprendi isso com o Duílio, nós temos um tripé que precisa ser respeitado. Não tem mais campanha, campanha não serve mais, uma candidatura não pode ser vista só simplesmente, eu vou vir. Eu acho que a democracia existe, mas a pessoa tem que ter muito juízo e responsabilidade, porque não cabe mais amador, tem que ser algo profissional, porque nós estamos falando de voto. Nós estamos falando de uma cidade de 250 mil habitantes, nós estamos falando de uma cidade que precisa de representantes, sim, federal e estadual. E dentro disso eu entendo que tenha a popularidade, carisma é um fato muito importante, grupo político é outro também, que você não consegue, ninguém chega sozinho. Eu sou candidato de si mesmo. Você é candidato de um grupo, as pessoas têm que te ver como representante e não você se sentir o representante, eu entendo assim. E o segundo, estrutura de campanha, que não é barato ter lançar uma campanha, uma pré-campanha e ir para uma eleição de qualquer maneira. E nós conseguimos construir isso dentro do grupo dos ex-vereadores. Então não houve nada forçado, eu coloquei o meu nome à disposição o tempo todo, tiraria sem problema nenhum, se tivesse alguém que tivesse montado essa estrutura aí, como que nós estamos falando. E aí o grupo tomou uma decisão unânime, não teve divergência no grupo, eu quero A, eu quero B, não, em prol de Sete Lagoas, e aí nós tomamos essa decisão e aí fortalecemos o nosso nome. Depois que o nosso nome foi escolhido, eu fui até ao prefeito, porque eu me vejo também como no grupo do prefeito. É um amigo meu, quando o Duílio não era deputado, nós estávamos juntos da mesma forma. Quando eu decidi ser oposição na época do Márcio Reinaldo, eu tive uma conversa com o Duílio não tinha mandato e nós fomos juntos. Enfim, então a gente tem uma história muito bacana e um respeito entre nós. E quando eu me posicionei com ele, apresentamos a pesquisa, que não foi eu que fiz pesquisa, essa pesquisa foi uma pesquisa do grupo que fez, uma pesquisa que mostrou alguns números, ele mesmo disse, Marcelo, então se está dessa maneira aí, vamos trabalhar, você, outras pessoas quiserem ser candidato, eu não tenho objeção nenhuma, e vamos construindo isso. Então, está sendo construído. Eu acredito que no final, nós vamos ter sim uma candidatura a deputado estadual e uma candidatura a deputado a federal do grupo do prefeito aí, porque eu acho que isso é uma responsabilidade, isso é algo que nós temos que fazer e mostrar para a população que a gente tem responsabilidade de juízo em Sete Lagoas. Por quê? Se vem esse tanto de candidato federal estadual, ninguém ganha. E aí, para você que está nos assistindo aqui, você sabe qual o percentual de voto que nós temos em Sete Lagoas de gente de fora? 70%. E gente de Sete Lagoas, 30%. Nós temos que, no mínimo, mudar isso. Nós temos que votar em pessoas da nossa cidade. Nós temos que votar em pessoas que realmente representam a nossa cidade, para que a gente possa ter representatividade, porque o recurso está no governo federal, o recurso está no governo de Minas. Então, às vezes a gente reclama, mas a gente não toma uma posição com relação a isso. Mas aí, Marcelo, eu acho que nesse ponto a sua fala é muito importante para o processo,
né? E eu espero que no passar do tempo aí, até a formalização das candidaturas, que se realmente escolha, porque eu acho que a gente tem que passar uma peneira, por enquanto. Olha para você ver, nós temos dentro desse grupo um ex-secretário de saúde e um vereador que é da área de saúde. Então, quer dizer, não bate, né, dois representantes da saúde no mesmo grupo disputando a mesma vaga. Então, eu acho que nesse sentido precisa de ter um entendimento para que a população fale assim, não, tudo bem, que tenha outro candidato fora do grupo para vocês concorrerem com ele, mas o grupo tem que ter os seus candidatos. Dentro disso aí, Santiago, eu fiz uma proposta, inclusive falei com eles, falei com o próprio prefeito, o prefeito já reuniu os pré-candidatos para conversar, para ter um diálogo com relação a isso. Nós fizemos uma proposta de levantar, fazer uma pesquisa que seja feita aí, contratada por todos, cada um dá a sua contribuição, e nessa pesquisa a gente tire o melhor nome para federal e o melhor nome para estadual. Ótimo. Porque nós temos muitos nomes, e aqueles que não forem escolhidos ali, que apoiem a candidatura do outro em prol de uma Sete Lagoas, em prol de uma região. Nesse sentido aí, até eu ouvi aqui, eu entrevistei um pré-candidato a deputado federal por Paraupeba, né, ele é da região, e ele comentou que tinha saído no jornal Boca do Povo sobre vereadores do grupo, né, que estariam apoiando um outro candidato de Paraupeba, a deputado federal, né, parece que fizeram lá uma parceria, uma negociação, de forma que vereadores do grupo apoiando alguém de fora. Pessoas que não é do grupo, não apoiando o próprio vice-prefeito. Aí, na hora que eu vi isso, eu falei assim, mas se isso for verdade mesmo, e parece que tem um fundo de verdade aí, eu falei assim, Sete Lagoas então está em segundo plano. Mas eu acho que o que precisa? O prefeito, ele é conhecedor demais de política, é uma pessoa que sabe fazer política, não é à toa que ele tem aí quantos mandatos aí de vereador, deputado estadual, agora vice-prefeito, prefeito, é uma pessoa que tem muito pé no chão, está preocupada com Sete Lagoas, e eu acredito que a ideia seja essa. É chamar a responsabilidade, chamar os pré-candidatos, porque a democracia é isso, mas colocar para eles a situação que Sete Lagoas não pode ficar sem deputado estadual, não pode ficar sem deputado federal, e a importância de não olhar para si, mas olhar para Sete Lagoas, e nem olhar para grupo, olhar para o Sete Lagoas. E se a gente tiver esse consenso entre nós, que faça uma pesquisa neutra, que seja contratado do Instituto de fora e que coloque os nomes das pessoas que queiram ser, que hoje ninguém é candidato ainda, todos são pré, e dentro disso, escolha um estadual, escolha um federal para o Sete Lagoas. E eu coloco aqui, aí eu retiro minha candidatura. Eu não tenho dificuldade, minha pré-candidatura, eu não tenho dificuldade nenhuma de retirar a nossa pré-candidatura. Mas a gente precisa realmente ter essa responsabilidade de chamar e fazer realmente esse compromisso que os nomes que foram colocados, porque quem escolhe é o povo. É o povo que escolhe. Então a gente não adianta você querer, eu quero ir lá por mim, não. Você precisa, hoje, para você ser um deputado, para você ser um prefeito, um vereador, você ter um mandato, você precisa ter serviço prestado. Você precisa ter história. Claro que nós não somos unânimes e muitas pessoas vão falar bem, vão falar mal, que é o normal da política. Mas quando você pega o histórico da pessoa com relação aos serviços prestados, é isso que vai dizer na urna se a pessoa realmente vai representar ou não. Mas o mais importante é não deixar Sete Lagoas sem as suas representatividades. Na verdade, a gente tem que entender também que na política, todas as situações que você for ver, que você for caminhar, né, para chegar no ponto X, a gente vai ter uma polarização. Né? É por isso que existe o primeiro e o segundo turno. Né? O segundo turno ele mostra para a gente claramente da polarização. Você pode caminhar do jeito que for, mas chegar num ponto, você vai ter aquela polarização. E Sete Lagoas, nós já temos uma polarização que foi vista na eleição passada. A gente sabe que tem um lado A e tem um lado B. Né? Só que assim, essa questão de esvaziamento de poder que se falou, né, de ter esse monte de candidato e não ganhar ninguém, ela esvazia de certa forma agora, mas corre um risco muito grande de quem está no poder hoje perder o poder na próxima eleição. Por quê? Porque o esvaziamento pode ser tão grande que a oposição pode chegar um pouco mais forte do que foi anteriormente e vencer. Então é uma discussão muito interessante a ser feita em termos de política, porque às vezes as estratégias são muito
discutidas sem pensar em alguns detalhes. São estratégias perigosas, porque também pode com essa não ter esse posicionamento dentro dessa definição de nomes, isso é ruim para o governo atual e pode ser ruim por quê? Porque talvez não dá ingovernabilidade. E outra coisa que pode acontecer, aquilo que hoje chama grupo, amanhã esse grupo ser desfeito. Então a gente precisa ter essa responsabilidade. Nós já vimos acontecer em várias eleições. Sete Lagoas, querendo ou não, tem essa questão. Nós tínhamos um grupo muito unido, muito forte em Sete Lagoas, mas por vaidades... O que elegeu, por exemplo, o Leone, ele é o grupo que mais se mostra isso. O grupo que elegeu o próprio Márcio Reinaldo, outro grupo fortíssimo, mas o grupo que realmente tem esse destaque negativo era o grupo do prefeito Leone, que era um grupo assim, que tinha tudo total para dar continuidade. Infelizmente, por causa de vaidades pessoais, aconteceu o que aconteceu. E quem perdeu com isso? Sete Lagoas. Nós tivemos aí, dentro de acho que 2 mandatos, passou quantos prefeitos em Sete Lagoas? Isso foi ruim, isso perde, muito tempo isso sem fica deputado caro, federal. muito tempo sem deputado federal. Então, e hoje até citei no outro programa que a gente tem a situação que eu acho ela triste demais. Nós temos 3 poderes, né? Temos o prefeito, o deputado estadual e o presidente da Câmara. E você não vê harmonia, você não vê aquela coisa bacana em prol do projeto Sete Lagoas. Né? Uma coisa que eu me recordo muito de uma época que eu acho que foi uma época histórica para Sete Lagoas, aquela época que o Leone ficou 2 anos como prefeito, né? E a gente tinha o deputado estadual e tinha o deputado federal, né? E Márcio Reinaldo e Leone estavam muito sincronizados e essa cidade virou um canteiro de obras, que era um negócio assim, fora de série, né? E o sonho nosso E aí, quer dizer, você tem agora uma condição totalmente diferente. Nós temos aí o Márcio Reinaldo voltando, né? Já tinha basicamente encerrado a campanha, a carreira política. Ele volta lógico, com toda a experiência, até sem ser um deputado, ele consegue administrar alguma coisa em Brasília para ajudar a cidade. Aí você tem o vice-prefeito, que já está no cargo dele e sai para ser candidato, né? Aí você tem o secretário, você tem o vereador, você tem o outro vereador, quer dizer, esse monte de gente do grupo para concorrer, porque aí, Marcelo, é onde eu coloco a importância da parceria, porque, por exemplo, se você que é um candidato a deputado estadual, você precisa dos votos daqui, né? Mas às vezes você está em parceria dobradinha com algum outro deputado que é federal, vocês estão caminhando junto, que está bem em Pirapama, não sei, quer dizer, você consegue trazer de volta para lá para você. Então eu acho que parece que precisa de se conversar mais sobre essa parceria. Mas a pessoa importante para conversar isso aí, eu tenho certeza, é o nosso prefeito. E eu falo nosso porque eu tenho uma admiração eterna, aprendi a trabalhar com ele. É uma pessoa que está fazendo história na administração dele, pegou uma prefeitura com situações precárias, fez a diferença. É uma pessoa que gosta do que faz às 6 horas da manhã, você passa, ele não está em casa mais, até 10 horas da noite trabalhando em prol da cidade. E eu sei que se ele parar agora para mexer com política, ele pode até prejudicar a questão da gestão dele. Mas eu acredito que ele vai tirar um tempo sim para analisar isso. Já tem tirado, fizemos algumas reuniões e ele vai dar esse conselho, essa experiência dele para nós, para que a gente possa cada um entender o tempo e o momento de cada um. Pois é, mas nesse sentido, eu vou até dar um exemplo que eu vi outro dia, um repórter esportivo falando sobre a questão do Neymar, né? Porque o Neymar, durante muito tempo, foi aquele jogador que todo mundo jogava a bola para ele, né? Sim. Só que, na verdade, hoje nós temos vários outros craques na seleção que também são muito bons, né? Então, hoje, na verdade, a bola não pode ir só para o Neymar, ele tem que repartir aquilo ali, porque se houver uma divisão maior ali, eu acho que o Brasil vai crescer, né? Sim. Nesse sentido, isso foi a fala. Então, é justamente hoje. Precisa de quê? Precisa de humildade de vocês políticos, né? Para vocês que estão na cena política, né? Não só você como candidato a deputado estadual, né? Pré-candidato estadual, os candidatos a pré-federal que estão, né? De repente pode se tornar uma autoridade muito fácil. O prefeito
se você for analisar bem, né, ele tem tempo de validade, né? Ele tem mais Sim, 2 anos e 2 meio. anos. Então, assim, só que ele pode ter mais 2 anos e meio e descansar 2 anos e depois ser deputado federal, para ajudar com toda a sua experiência, que é uma experiência que não pode parar, né? Sim, sim. Eu acho que vocês precisam sentar na mesa com humildade, com igualdade. Mas o que eu estou te falando é isso, agora, houve algumas reuniões, Santiago, eu participei, inclusive reuniões essas que o prefeito esteve presente e pontuou todas essas colocações. O que a gente precisa é que os pré-candidatos entendam o momento de cada um. Eu aprendi uma vez com o João Carlos que a política tem fila e degrau. E a gente precisa entender isso. Tem que ter escadinha. Nada contra a pessoa às vezes ter não ter mandato, ou de repente tentar uma candidatura para vereança primeiro, depois uma candidatura, para chegar em um ponto. Porque é importante quando a pessoa tem essa visão, para até aprender, para chegar lá e realmente fazer a diferença. Então, assim, nada contra, cada um pode ter a liberdade de, se eu quiser amanhã ser candidato à presidência da República, não tem problema nenhum, é bacana isso, é importante, mas eu preciso entender que, de repente, saem desses candidatos todos, um tem ali 5 mil votos, outro 2 mil votos, outro 3 mil votos, isso aí faz o que? Enfraquece quem perde com isso? O candidato ou quem perde? A cidade. Então, eu quero vir para testar o meu nome. Então, você não quer vir para representar a cidade, você quer testar o seu nome, você quer ver a sua vida pessoal. Mas não deixa de ser um direito dele. Isso é importante. Antes de eu falar do teste, eu falei do direito. Se quiser ser candidato a presidente da República, você pode ser. Mas o que eu estou falando, quem perde com mas isso? Só que como tem um grupo, a responsabilidade do grupo é grande. Sim, mas aí que eu estou te falando. Por exemplo, hoje eu não sou vereador, hoje eu não tenho mandato. Eu já fui 3 mandatos consecutivos e hoje eu não tenho mandato. Eu não faço parte da administração. Eu não tenho cargo na administração. E aí, então, ou seja, tem um grupo que tem cargo, tem um vereador ou um ex-secretário, ou bacana. É importante, ele faz parte do grupo. É essa responsabilidade que eu digo, que a gente precisa sentar e discutir não o nome, e sim discutir 7 Lagoas, e sim discutir projeto. Aí é onde eu sempre falo que entra a palavra política, né? Política. Fazer política, né? É porque muita gente, às vezes, eu fico vendo que você, mas esse cara, por exemplo, você foi oposição ao Márcio, né? Sim. Outro dia eu vi você tirando foto com o Márcio, né? Então, assim, olha para você ver, o importante é a evolução. Lá atrás foi uma briga, foi uma oposição, foi uma confusão. Só consertando, né? Não foi eu tirando foto com o Márcio. Eu estava com ele e alguém tirou a foto nossa. Mas a foto saiu, né? Sim. Mas isso é foi a maneira que você colocou. Mas eu falo assim, essa evolução ela é importante por quê? Porque lá no passado eu posso ter brigado com alguém e ter feito as pazes com ele, e posso ter pensado no futuro da cidade. Então, assim, a gente também que é eleitor, a gente tem que saber olhar, espera aí, os caras antes tiveram um problema, mas eles resolveram o problema deles. Igual, por exemplo, a gente sabe que tem, eu lembro que com a época o próprio Caramelo, ele fez uma frase na rede social que foi, né, medonha lá com relação ao prefeito. Depois eu cansei de ver os dois caminhando juntos, estão juntos até hoje, né? Eu vi, por exemplo, o prefeito com o Márcio, né? Não, o que eu falo aqui, só que eu acho assim, é uma coisa que as pessoas precisam de entender, Marcelo, que eu acho que está no cerne da sua fala, que é o nosso partido que nós lutamos por ele, que se chama 7 Lagoas. Nós temos que discutir... Nosso partido é 7 Lagoas. A gente não pode discutir pessoas, a gente tem que discutir ideias. Vamos sentar e vamos discutir política? Vamos sentar e vamos discutir 7 Lagoas? Nós temos o problema do nosso asfalto da nossa cidade, a qual parabeniza aqui o prefeito do Ilho que está fazendo na Castelo Branco. A gente precisa fazer aquilo que está fazendo na Castelo Branco na cidade toda. E como que a gente consegue fazer isso? Com o recurso que tem hoje no município? Não, vai ter que buscar emenda, vai ter que buscar recurso. É esse que é o papel. Eu entendo que o papel de um deputado ele trouxe uma ambulância, ele trouxe uma viatura, ele mandou recurso para o hospital Nossa Senhora das Graças. Bacana, mas sinceridade, isso não é o papel do deputado. O papel do deputado é fiscalizar, o papel do deputado é legislar, e o mais importante, olhar as pontas, olhar as bases, olhar o que está acontecendo. 7 Lagoas precisa trocar a malha asfáltica de 7 Lagoas quase toda. E é um anseio do prefeito do Ilho. Então, o que ele precisa? Ele precisa de deputado federal para ajudar nisso, ele precisa de deputado estadual para ajudar nisso, buscar recurso de bancada. Um deputado estadual hoje, ele tem uma emenda parlamentar dele, emenda positiva, de 8 milhões. Um deputado federal
federal tem 20 milhões. Então, ou seja, esse recurso, ao tanto de recurso, isso é anual, ao tanto de recurso que nós estamos perdendo para Sete Lagoas. Então é isso que a gente precisa conscientizar e não discutir pessoas. Eu não tenho dificuldade de me sentar à mesa com todos os pré-candidatos federal e estadual e nós discutimos e chegar num consenso por Sete Lagoas. É isso que a gente precisa ter, esse juízo, essa responsabilidade. Porque nós não estamos indo para ter a vaidade. Eu sou deputado estadual. Grandes coisas. E, na verdade, você abre mão da sua família, você abre mão do seu sossego, você abre mão de tantas coisas. Eu estava 2 anos quietinho, tranquilo, sossegado. Então a gente vem em prol de uma causa. Você não vem em prol de você. Hoje, graças a Deus, eu formei, tenho meu escritório previdenciário, eu não dependo de política. Para você ter uma ideia, eu lembro que quando eu entrei na política, eu tinha uma alternativa, JK Progresso, lá trabalhando, que eu vim de lá com muito orgulho, os Pirueiros, que tornou associação, cooperativa, mas de repente, hoje eu não tenho. Meu alternativo foi cassado. Eu perdi meu alternativo. Então, qual o ganho que a gente teve? Então, ou seja, na verdade, a gente mais tem perda do que ganho. Mas é um negócio que está no sangue, é um chamado. Eu entendo que a política na vida do ser humano, na vida do homem, é um chamado, é um sacerdócio. Assim como tem um chamado de pastor, assim como tem um chamado de padre, tem um chamado, é um dom. É o dom que Deus dá. Porque o político é um dom. O dom de quê? De dialogar, de conversar, de abrir mão às vezes de coisas. Vou contar algo aqui, parece brincadeira, mas assim, não é o papel. Mas já teve vezes de eu ajudar pessoas no gabinete e eu chegar na minha casa, está faltando. E é assim, é porque o dia a dia nos consome. Então, assim, meus filhos hoje estão, graças a Deus, todos grandes, só tem a Maju que está novinha, mas a gente vê que eu fui ausente em alguns momentos na vida dos meus filhos. Por causa de quê? Política. E isso é todos os políticos, não é só o Marcelo. Então, a gente precisa realmente sentar e tentar que isso seja mais leve. Nós, candidatos, pré-candidatos, precisamos facilitar a vida do prefeito. Porque o prefeito está no momento de reconstruir Sete Lagoas. Então a gente precisa sentar, discutir entre nós e chegar no prefeito de uma maneira mais leve. O prefeito está aqui, nós entendemos aqui que o momento dele não é agora, o momento desse é agora, o momento do Marcelo não é agora, não sei o momento, mas discutir isso para que facilite, para que esse grupo continue e para que chegue em 2024 nós tenhamos uma cidade melhor e uma continuidade no trabalho do prefeito do de Castro. Marcelo, com relação às dobradinhas, eu ouvi dizer que você dobraria com o Igor Timo em algumas cidades, isso é verdade? Na verdade, nós temos hoje no mesmo partido, hoje está eu, o doutor Euro e o Igor Timo no partido do Podemos. E nós construímos o partido justamente com nomes para que a gente pudesse aí realmente disputar a eleição. A proposta do Podemos com 30 mil votos já disputa a cadeira, vai fazer o estadual de 2 a 3 deputados, só tem um lá. E o federal pela mesma forma, só tem o Igor Timo e vai fazer de 2 aí, no máximo 3 deputados federal. Voto, né? É mais voto. Federal, acredito, com 47 a 50 mil votos, entra na disputa. Então, ou seja, na verdade o partido foi muito bem feito. E com essa parceria, o Igor Timo sobrinho, né, parente do Humberto Timo aqui na cidade, já fez uma série de trabalhos aqui, já trouxe mais de 19 milhões para Sete Lagoas. Então, uma pessoa muito próxima, dobrou na época aqui com o Douglas Melo na eleição passada e continuou fazendo um trabalho aqui. E aí a ideia nossa, realmente, nós estamos trabalhando com isso. A nossa pré-candidatura, a nossa campanha vai dobrar com o Igor Timo, uma pessoa... Isso aqui? Aqui em Sete Lagoas, e fazer esse trabalho com ele. A ideia nossa seria realmente a gente estar aí dobrando com o próprio vice-prefeito, doutor Euro Andrade. Mas existem essas questões partidárias e o Igor Timo, o próprio prefeito, tem uma gratidão com o Igor Timo. E o Igor Timo é uma pessoa que, no momento mais difícil de Sete Lagoas, que foi na pandemia, foi um dos deputados, ou o deputado federal, que serviu Sete Lagoas no momento mais difícil aí. Então, esse recurso que veio através da emenda do deputado Igor Timo salvou muitas vidas dentro de Sete Lagoas. Então, existe uma gratidão aí e foi dentro dessa aliança, porque para o partido é importante a legenda junto com o Euro Andrade, que vem voto de legenda
com o próprio doutor Eero Andrade, e veio o voto também, os votos, a quantidade de votos para o nosso deputado Igor Timo, que hoje já é deputado federal. Entendi. Então, foi uma junção. A gente pode esperar que talvez você trabalhe numa dobradinha até maior, né? Porque são dois, né? São dois e do mesmo partido. A importância de ter feito essa junção do Podemos entre Sete Lagoas, porque vai voto para o nosso partido, tanto como legenda, e como também o voto normal de urna para não só para a legenda, mas também para o candidato. Porque os dois nós três estamos no mesmo partido. Agora, como pré-candidato a deputado estadual, qual será a sua bandeira? Eu vi da bandeira da associação, de cooperativa, de entidade. A nossa visão é realmente, eu lembro que eu fiz um curso de cabeleireiro lá no Cramã. E aí eu passo na porta do Cramã hoje, Cramã fechado. Nós precisamos trazer recursos para Sete Lagoas e investir em cursos profissionalizantes. Eu passo na porta do Montreal, quando eu fui secretário de esporte, nós conseguimos reestruturar e fazer o campo do Montreal, que vai ser entregue agora para a população, que está maravilhoso, fazer escolinhas, porque na época eu fui secretário, gratuitas nos nossos campos, para trazer o quê? A prevenção, antes que as nossas crianças conheçam a criminalidade, eles possam estar aí dentro montando. Nós não estamos em busca de Neymar, de jogadores grandes, mas em busca de formação de caráter disso. Então nós vamos trabalhar muito essa questão de emendas parlamentares nossas para associações, para entidades, porque eu entendo que isso gera renda, gera emprego e ajuda em muito a nossa sociedade. Vou te dar algum exemplo aqui. Eu estava conversando com o Washington Lobato às 2h30 da manhã, um dia que minha filha estava muito gripada, e eu fui buscar um remédio lá e ele estava lá trabalhando. Ele falou: Marcelo, açaí, atacadão, esse supermercado está vindo para cá, é bom? Eu falei assim: eu acho que quem tem que me falar é você, com a sua experiência. Ele falou assim: é ruim. Por que é ruim? Ele me falou: Marcelo, quando a gente tinha a mercearia do Inácio, lá no Montreal, que a gente fazia na caderneta, anotava, o açougue do Zé da Onça, o bar do Zé da Onça, o açougue do Zé Nelson, que a gente anotava lá, o dinheiro circulava entre os comerciantes. Eu conseguia formar minha filha na faculdade, outro conseguia formar o filho em engenharia civil, o outro direito, porque o dinheiro circulava. Depois, quando vem grandes empresas para cá, gera emprego? Gera rendas? Também gera, mas também o que acontece? Leva o nosso recurso. E o nosso recurso, ele infelizmente está sendo minado com relação a isso. Então a gente precisa alavancar isso, valorizar a nossa terra, valorizar o comércio da nossa terra, fazer realmente os nossos comerciantes, principalmente em periferia, em bairros, por que não centro, crescer novamente. Muitas pessoas estão quebrando, Santiago. Por quê? Porque o dinheiro não circula. Vou te dar um exemplo de algo que aconteceu na cooperativa. Nós tínhamos a época a Túria aqui, o monopólio, nada contra, mas era impossível, só a Túria que fazia o transporte. Quando entrou o transporte alternativo, nós conseguimos gerar mais de 400 empregos direto em Sete Lagoas, com 80 permissionários. Fomos lá, buscamos o FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, cada um comprou seu ônibus, houve uma licitação, gerou 4 emprego direto em cada carro. Então, a ideia minha como deputado é realmente fomentar, é realmente fazer um trabalho, trazer recursos para que o dinheiro circule na ponta. Para que ao invés, eu não sou nada contra, mas eu trazer e colocar uma emenda parlamentar de R$1 milhão em um ponto só, eu discordo. Eu quero colocar essa emenda parlamentar de 1 milhão em 10 entidades, em associações, que eu sei que aquilo ali vai gerar renda, vai gerar credibilidade, vai gerar fruto muito mais do que eu colocar uma emenda parlamentar de 1 milhão apenas em uma área. Então, dentro dessas ideias que nós queremos, eu ouvi um empresário, mandar um abraço para o Orlando da Retífica do 07, a gente tem andado, tem visitado muitas pessoas, falou: Marcelo, o meu interesse em apoio de uma pessoa como você, que eu conheço, já apoiei você em outras candidaturas, é porque eu sei que você vai ser a voz nossa na Assembleia Legislativa, e o ouvido, porque você é uma pessoa que se posiciona. Eu não tenho esse negócio de ficar em cima do muro. Ou é ou não é, eu tenho um lado, eu tenho posição. Então aquilo que tiver que defender, aquilo que tiver que cobrar, nós vamos cobrar. Mas nós precisamos ter voz na Assembleia Legislativa. A gente precisa ter bandeira. Nós temos uma bandeira que vai estar conosco, se Deus quiser, e nós estamos trabalhando isso, é das mulheres.
Não sei se você sabe, mas nós temos hoje uma associação das mulheres que tem feito um trabalho maravilhoso aqui. E sabe o que elas querem? Uma casa-abrigo, que nós não temos para as mulheres que são violentadas, para as mulheres que são atingidas aqui, agredidas pelos próprios maridos. É uma coisa tão simples. Aí você fala, mas uma casa-abrigo, o que vale? Um custo tão baixo, 8 milhões que um deputado tem menos, o que é 400 mil, o que é 300 mil para montar uma casa-abrigo aqui? Para socorrer, para fazer um papel, ajudar o próprio município a socorrer. É um projeto que nós temos, que eu acho que é fundamental, e ou seja, para dar socorro, porque nós temos aqui por dia, que só na estatística, que a gente tem, eu acredito que é mais, mas que fazem a ocorrência, 6 ocorrências por dia de mulheres sendo agredidas. Então é essa visão, eu quero estar na ponta, eu não quero ser um deputado, e eu nunca fui vereador de gabinete de ar-condicionado. Eu quero ser um deputado municipalista, eu quero estar na ponta, eu quero estar nas associações, eu quero visitar realmente, continuar a entender o que está acontecendo. Por isso que eu não vou sair, aí nós temos 835, 800 e tantos municípios. Imagina você querer ser votado em todos os municípios. Quero trabalhar com o nosso povo aqui. Eu quero sair, se Deus quiser, se for da vontade de Deus, ter o apoio aqui, o apoio da nossa cidade e região. Nós temos aí a Amável, são 35 municípios aqui, e temos Sete Lagoas. Sete Lagoas tem, na última eleição, teve 120 mil votos válidos. 120 mil votos válidos. O candidato que foi eleito aqui, deputado estadual, teve 20 mil, 22 mil votos, e aí os outros votos foram para onde? Então essa é a nossa pergunta. Quer dizer, 100 mil votos perdidos. 100 mil votos perdidos, porque a gente teve aí pessoas de televisão que teve 12 mil votos aqui em Sete Lagoas e sequer trouxe R$1 para o Sete Lagoas. Deputado federal, a vida toda foi votado aqui, 4, 5 mil votos, 7 mil votos, nunca trouxe R$1 para o Sete Lagoas. Então a gente precisa saber. Ah, Marcelo, então você não concorda? Você tem que votar em gente de Sete Lagoas? Sim, mas se tiver pessoas também que foram deputados em Honrado de Sete Lagoas, que foi o caso do Igor Timo, que tem família aqui e trouxe 19 milhões para Sete Lagoas, tem que ter o nosso respeito, tem que ter a contribuição sim de voto, porque fez. Então é isso que a gente precisa analisar. As nossas propostas é estar na base. A nossa emenda de bancada nós mandamos sim para instituições grandes, valores altos, sem problema. Mas a emenda parlamentar do deputado estadual, se Deus nos abençoar e nós chegarmos, nós vamos especificamente para entidades, para associações. Nós temos tantas casas de recuperações aqui que nunca recebeu R$1, e faz um trabalho maravilhoso, que ajuda a sociedade. Nós temos mais de 40 casas de recuperação em Sete Lagoas e região. Uma coisa que eu comento pouco, mas eu acho que é um grande problema que Sete Lagoas precisa começar a olhar, é a questão dos idosos. Nós temos uma Vila Vicentina muito limitada, né? E só tem ela, né? Só tem ela, né? Eu acho que eu tenho ouvido, né, exemplos de locais que têm construídos locais para idosos, né? Mas assim, às vezes até não é como no caso da Vila Vicentina, que é um local que tem aquele formato deles, né? De pessoas que foram aposentadas, que a família autorizou que fosse para lá e tal, mas assim, até dentro de uma área mais aberta, mais comercial. Não, eu quero alugar para um parente morar, eu prefiro que fique lá. Né? E detalhe, não tem, né? Não tem, nós não temos projetos para isso na nossa região. E aí eu te falo, se você consegue montar um projeto desse para nossa região, dentro de uma associação, e monta a estrutura, o deputado coloca recurso, vai gerar credibilidade, vai cuidar dos nossos idosos. Os dados estão aumentando, e detalhe, vai gerar renda, vai gerar emprego. Para que o dinheiro vai circular aqui, nós precisamos fazer o nosso dinheiro circular. Quando a prefeitura paga em dia, quando a prefeitura paga o 13º, o dinheiro circula onde? Aqui na nossa cidade. Qual que é a maior empresa hoje que contrata pessoas, o maior empregador hoje? É a prefeitura. Então, ou seja, é isso que a gente... Nada contra, por exemplo, a Ambev, nada contra. A Ambev veio para cá, teve aí, mas ela teve uma isenção de 20 anos de água. Sabe quantos que uma garrafa daquela de 600 ml você precisa de litros de água? Mais de 2 litros de água para fazer uma garrafa daquela. Nada conta, mas a água, qual que é a matéria-prima da Ambev? A água, qual que é a matéria-prima nossa aqui?
Então a gente precisa repensar isso, trabalhar, porque a geração de emprego é importante, gente. Não sou contra, não, mas a gente precisa. O Willian tem feito algo maravilhoso. Quando a Açaí veio para cá, ele não doou o terreno foi comprado e pediu ainda e teve contrapartida para o município. Contrapartida para fazer aquele asfalto ao lado do Açaí, até chegar ali perto do Demominas, enfim. Então, ou seja, isso é gestão. Então a gente precisa sim, nós queremos empresas na nossa cidade, mas as empresas têm que chegar para trazer geração de renda, de emprego, mas também fazer algo por Sete Lagoas. Porque senão a gente vai abrindo campo, e quem está perdendo é a mercearia da Dona Maria lá na ponta, é o açougue, é o Inácio o Inácio lá do Montreal, lá da Central Universo, que a vida toda vendeu para todo mundo na caderneta. Se não cuidar, se não conseguir fazer com que esse cidadão respire, ele vai fechar, ele não vai dar conta. Então é isso que tem que analisar. A situação está tão preta hoje mesmo. Eu tive com uma pessoa aqui que ela disse o seguinte: eu vendi meu carro, não dou conta. Estou andando de locação e de Uber quando eu posso. Então, assim, né, a gente chegou num contexto social, financeiro, que hoje a gente não tem muito rumo, né? Eu tive uma reunião com umas mulheres que enrolam cigarro de palha lá no Euzinho Macedo, e é interessante para a gente ver como que as coisas... Eu falo porque eu vim dessa classe. Ninguém acreditava que os pirueiros se tornariam Cooper Celta e cada um teria um micro-ônibus. Ninguém acreditava. Só nós. E tinha alguns que não acreditou, que nem participou da licitação, porque já tinha desistido. E aí você pega aquelas mulheres enrolando, você sabe quantos cigarros de palha que ela tem que enrolar para ganhar R$50? 1.000 cigarros de palha. Muita coisa. Tem que ficar ali o dia todo enrolando para receber R$50. Se torna até um serviço escravo. Ah, Marcelo, mas é o que tem para fazer. Correto. Vamos melhorar isso? Vamos tentar montar uma cooperativa de mulheres? Vamos tentar montar uma associação de mulheres, registrar, ter utilidade pública municipal, utilidade pública estadual. Vamos industrializar, vamos fazer a marca dessa cooperativa de mulheres. Vocês vão ser dono do seu próprio negócio, vocês vão comercializar, vocês vão vender, já que você está ali enrolando, a matéria-prima você já tem. E aí vem o investimento de um deputado dentro de uma associação dessa, dentro de uma cooperativa dessa. Esse é o meu sonho e eu acredito que a gente precisa sonhar assim, a gente precisa projetar, porque é assim que começa. Eu sonhava em ter um micro-ônibus de transporte. Eu tinha uma Kombi. Até que o dia que a polícia prendeu a Kombi, aí a gente soltou a Kombi. Tinha mais multa do que gente da Kombi. Mas nós acreditamos o tempo todo. Um dia deu certo. Então a gente precisa realmente entender isso e valorizar e olhar. Eu passo na porta do Craman, de vez em quando eu me vejo, meu olho cheio de água. Por quê? Porque um negócio daquele ali, uma estrutura que o prefeito tem tentado, já colocou várias pessoas para tentar fazer o curso profissionalizante. Lá tem máquinas lá para fazer uma questão de carpintaria, de carpinteiro, de serralheiro, podia fazer um negócio de jardineiro, tantos projetos, tantos serviços lá que poderiam jovens de 12 até 17 anos lá, sair de lá com um curso profissionalizante, sair de lá aprendendo a cortar um cabelo e montar seu próprio salão. Hoje nós temos esse curso lá com o Rocha, mas poderia ter mais. Mas por que não tem? Porque às vezes falta recurso. E aí eu não culpo a prefeitura, porque a prioridade do prefeito é o quê? É o servidor público, é receber, é obrigação o servidor público receber em dia, mas infelizmente nas gestões passadas nem a obrigação era feita. Então é isso que clama ao nosso coração, os nossos projetos, tá isso. Eu estou me abrindo aqui porque eu acredito que nós precisamos de pessoas lá que tenha o ouvido e que realmente ouça o clamor e leve para a Assembleia realmente e tenha voz para defender o Sete Lagoano e a nossa região. Isso aí, Marcelo. Eu quero te desejar boa sorte nessa caminhada sua, né? Obrigado. Espero que esse funil vai afinilando aí para a gente poder, né, ter uma eleição mais segura, né, e torcer para que a gente possa eleger pelo menos um federal e um estadual na nossa cidade. É o nosso sonho, viu? É o nosso sonho, independente qual seja o nome. Nós precisamos ter um deputado federal, nós precisamos ter um deputado estadual, porque nós precisamos ter essa responsabilidade. E eu volto a dizer que eu estou aberto ao diálogo, a sentar em uma mesa, a conversar, para tentar alinhar isso em prol de Sete Lagoas.
Nós precisamos, qual que é o critério? Que seja feito por pesquisa, que seja com responsabilidade. Ah, mas a pesquisa, que faça pesquisa, mas a gente precisa entender que nós estamos na hora, já passou da hora de olhar não para o umbigo, olhar para o ego, mas olhar para os Sete Lagoas. Porque senão vai vir os candidatos de fora e eles vão continuar tendo mais votos do que os da cidade. Por quê? Porque os da cidade não têm unidade. Nós não precisamos ser unânimes nos nossos pensamentos e nem em pessoas, mas a unidade, o nosso propósito tem que ser maior. E esquecer as picuinhas do passado. Acabou, começar daqui para frente. Agora, né? Isso é importante. Quem vive de passado é museu. A gente precisa para frente. Estou assistindo muito isso, né, Marcelo? De pessoa, não, mas o cara me xingou, o outro me falou mal de mim no vídeo. Com todo respeito, não tem político santo, não. Não tem cidadão santo, sabe? Então a gente precisa entender, se um dia ele te xingou, ou às vezes um dia ele fez mal para você também já deve ter falado. Então, ou seja, é um negócio a chumbo trocado. O que a gente precisa é parar com essas vaidades, é sentar numa mesa e discutir política e não discutir pessoas. Olhar a possibilidade real de cada um, que seja medido por pesquisa, que seja medido por estrutura, que seja medido por popularidade, eu não sei como, mas que criemos juntos, em várias mãos, um critério e que esse critério seja respeitado. E que se alguém não respeitar isso, não é o candidato do grupo. Porque na verdade, grande parte do eleitor goste ou não goste do que eu vou falar. Ele não vota por acaso, ele vota por interesse. Se ele vê que aquele candidato não possa ajudá-la no futuro, não possa representá-la no futuro, ele não vota nele, ele vota no outro. Às vezes ele vota no de fora que ele nem sabe quem que é. Gente, eu vou voltar a repetir aqui, a gente encerra isso aqui. 70% da votação de Sete Lagoas foi para candidatos de fora. Repetindo, 70% dos candidatos, a votação de Sete Lagoas foi para candidato de fora e 30% para Sete Lagoas. Isso fala por si só. Isso tem que mudar. Nós temos, no mínimo, reverter isso, para que nós possamos ter representatividade. E amanhã a gente vai questionar, mas nós não temos deputado, nós não temos isso, nós estamos na rua dessa situação, a cidade está aqui desse jeito, está abandonada, mas nós não temos representantes para trazer recurso. Então a gente precisa mudar esse quadro. E se Deus quiser, quem sabe agora, nesse ano de 2022 aí, a gente mude isso. Por quê? A resposta tem que ser do cidadão e na urna. Mas aí, você me desculpa, mas eu vou culpar grande parte desses 70% do comando da cidade durante a campanha política. Quem está no comando tem o poder para atuar na mídia e trabalhar isso, né? A gente trabalha aqui, né? De como se diz, né? Dia após dia, tentando falar sobre isso, formiguinha, mas o comando está na mão daqueles que têm a caneta. Então, eu atribuo... Como eu não tenho caneta hoje, eu atribuo a grande parte dos políticos que estão no poder na época da campanha e que não sabem fazer um trabalho de divulgação para conscientização das pessoas sobre a necessidade. Eu quero dizer aqui que eu lembro... Abre espaço para os diferentes. Eu lembro quando hoje nosso prefeito, o deputado Duílio de Castro, quando ele foi candidato a deputado, eu lembro que ele chamou todos os pré-candidatos para uma conversa, um diálogo. Tanto é que teve uma vez que ele abriu mão, ele era deputado estadual, ele abriu mão de ser, já com a eleição ganha, para lançar um novo deputado estadual, a qual ganhou a eleição, e ele abriu mão em prol de quê? Sete Lagoas. Então, ele sabe como que funciona isso e ele sabe que nós precisamos ter essa responsabilidade. E eu tenho certeza que o que depender do prefeito Duílio de Castro, ele vai se posicionar assim e vai nos chamar, e já tem chamado, já chamou para algumas reuniões, para que a gente possa ter aí essa responsabilidade por Sete Lagoas. Porque o que o prefeito está fazendo, isso tem que continuar. E eu tenho certeza que ele vai deixar um marco, ele vai deixar um legado para o próximo prefeito de Sete Lagoas, para os próximos legisladores. E ele precisa de apoio. Esses 2 últimos anos, ele precisa ter um deputado federal, ele precisa ter um deputado estadual, para que juntos possamos fazer uma Sete Lagoas bem melhor. Isso aí. Obrigado, Marcelo. Prazer é meu. Ali no seu trajeto, na sua eleição.
Obrigado. Né? E que dias melhores possam vir para todos nós. Né? Amém. Obrigado a você também e até o próximo Santiago Entrevista.